talvez o presidente seja levado também ao Supremo Tribunal Federal. Bom, Cíntia, vamos falar da mini-reforma, porque está uma expectativa danada, a gente tem comentado isso aqui desde antes de ontem, porque é mudança para a eleição do próximo ano, já valendo, e está tramitando como um foguete na Câmara dos Deputados. Inclusive, olha, com muitos pontos que merecem atenção, porque indicam para um caminho de corrupção eleitoral, Cíntia? Olha, na verdade já até passou pela Câmara, já vai para o Senado. Já foi, né? Já estou atrasado. Para você ver como está um foguete, já passou. Quando até os destaques já foram votados. Tá? A única coisa que foi tirada dos destaques foi a candidatura coletiva. Sim. Mas o resto ficou tudo. Ananias, você lembra que desde a primeira vez que eu comecei a falar, eu sempre disse, gente, não é uma reforma pequena. É uma reforma que mexe com a estrutura de alguns conceitos do que está em vigor no Brasil. Conceitos como as candidaturas de gênero, nas cotas de gênero para candidaturas femininas, e o conceito da lei da ficha limpa. E agora, quando sai o texto final, o texto que foi aprovado, e aqui vale lembrar, com o voto de toda a bancada piauiense, 9 deputados votaram a favor, não importa o partido, só Jadiel Alencar, que não estava na sessão, pelo menos o voto dele não apareceu, não foi computado. Então, Jadiel foi o único que não votou. Todos os demais votaram a favor dessa reforma, que a gente vem falando aqui desde o começo, não era pequena exatamente por isso. Tem alguns pontos, Ananias, que eu gostaria de lembrar, porque a gente falou aqui da inelegibilidade, que passa a contar, segundo eles, pela data da condenação e não pelo cumprimento da pena. Isso faz muita diferença, porque depois da pena, depois da sentença, você recorre a várias instâncias. E aí, isso para eles já passa a contar. Ganha então, alguns anos casos, aí, né? Enquanto tiver em recurso... Quando o processo demora, ao final desse processo, recorrendo, sim, já vai ter cumprido os 8 anos da inelegibilidade. E tem a cartela com esses pontos. Vamos ver aí, põe na tela. Lá. Assim, a reforma é ampla, como ela disse, mas tem pontos que chamam muita atenção. Por exemplo, o dinheiro reservado para campanhas femininas poderá custear despesas comuns com outros candidatos, inclusive propaganda, desde que haja benefício para a candidatura feminina. Não sei como, mas tá aí. Senhora, se hoje já incluem mulheres na chapa só para poder usar realmente esse dinheiro... Tem um julgado de agora do TSE, que mostra mais isso. Recente. Aí, imagina como e aí como vai ficar agora? Na prática, deixa de ser reservado para as mulheres. Na verdade, é isso. Estão acabando com a reserva para as mulheres. Na verdade, agora disse tudo. Tem mais ainda. Isso mesmo, acaba a cota praticamente. Candidatos a vice ou suplentes serão autorizados a usar recursos próprios nas campanhas majoritárias de presidente, governador, prefeito e senador. E ainda autoriza o uso de recurso público para o pagamento de despesa pessoal dos candidatos e para a compra de aluguel de veículos, embarcações e aeronaves. Cíntia Lara. Pode comprar até avião com o dinheiro do fundo partidário, esse é um ponto. Pode comprar um iate e pode também, esse segundo ponto aí, é um ponto que eu acho que vai refletir, vai impactar muito nas campanhas daqui para frente, nessas campanhas majoritárias. É importante a gente lembrar que são apenas essas campanhas. Claro que são elas que têm suplente, né? Suplência. Quando você vai escolher um candidato a vice ou um candidato a suplente, isso já é uma moeda de troca. A gente já sabe que funciona assim no país. Ponto. A partir de agora, eles serão escolhidos pela conta bancária. Quem tiver mais dinheiro, certamente vai conseguir uma suplência. Por quê? Porque esse candidato, ele entra com a conta bancária dele, ele vai poder gastar o dinheiro dele. Então, aquilo que é repartido, que é da agremiação política, da federação, vai ficar com eles. O candidato faz a sua campanha solo. Ele entra com o dinheiro e os outros entram com o voto. Na prática, Cíntia, desequilibra muito o processo, né? Quem tem dinheiro vai comprar uma suplência. Exatamente. É isso aí. E olha que não é pouca coisa. A gente vê muito suplente assumindo. E vice também, né? E vice também. Não é,
o protagonismo dos vices nos últimos anos no Brasil, aí não tem o que questionar, e as articulações e alianças que há um tempo atrás não levavam tanto em consideração essa questão, agora passaram a levar, e esse ponto incluído aí é exatamente por conta dessa mudança mesmo do cenário político. Eu conversei com alguns advogados eleitoralistas, eles concordam com alguns pontos, mas a maioria diz que há um retrocesso naquilo que a Justiça Eleitoral conseguiu avançar. Há um retrocesso claríssimo. A maioria aponta para isso. E, repetindo, estão aprovando aprovar a toque de caixa, o que é típico, Alessio, dessas manobras quando se quer mudar o sistema para favorecer os que estão lá, no poder, no mandato, no caso, os deputados. Querem permanecer, Ananias, querem também contentar aí seus aliados políticos, que a gente sabe que os deputados não são, como a Cíntia disse, contemplados nesses pontos que ela destacou, porque é para cargos majoritários. Mas essa pressa toda também visa muito 2024, porque só vai passar a valer caso seja aprovado também no Senado até o dia 6 de outubro. Por isso que passará a boiada aí na Câmara para poder o negócio ser rápido, ser ágil, toda essa votação, toda essa negociação lá, porque eles querem que esse projeto passe, essa mini-reforma passe a valer já para a eleição do próximo ano, para servir como uma espécie de experimento para as eleições em que eles vão disputar também, Ananias. Osmando? Duas coisas me chamam a atenção. A Cíntia elencou alguns pontos que penalizam muito as mulheres. Eu concordo plenamente que essa mini-reforma ela tem um objetivo muito claro de tirar as vantagens, algumas vantagens que as mulheres tinham asseguradas na legislação eleitoral. Por exemplo, ela retira de obrigatoriedade que o partido que que esteja compondo uma federação seja obrigado individualmente a ter 30% de cotas femininas. Isso é um retrocesso sem tamanho. Na realidade, o objetivo é prejudicar a mulher. Outra coisa, em relação à questão de inelegibilidade, o que diz a legislação atual? Se o parlamentar é cassado, certo? Ele perderá o mandato e ficará inelegível por mais 8 anos, pelos 8 anos seguintes ao fim do mandato. Eles agora mudaram para que a inelegibilidade ela se dê a partir do momento em que a cassação existir, passe a contar dali. Não vai mais contar os 8 anos à frente quando ele terminaria o mandato. Imaginar que se for um senador com 8 anos de mandato e ele for cassado no primeiro ano de mandato, ele vai apenas cumprir a inelegibilidade de 1 ano. Que coisa, hein? Absurdo. Vamos ver como é que o Senado vai se posicionar. Para prestação de contas, que tá agora pode ser feita a qualquer período. E não agora tem não mais vai ser, os prazos exigidos, não tem mais os prazos. Complicado. Olha, a gente vai acompanhar, vai tramitar no Senado ainda, mas difícil, né? O Senado fazer alguma reforma, já que está valendo esse entendimento majoritário na Câmara. Lembrando que o protótipo do que já passou, e no final de 21, foi aprovado de madrugada pela Câmara. É sempre assim, é um modus operandi.